Histórias assombradas. A Maledite preconceituosa. Olá, Ana e assombrados, estou aqui mais uma vez e vim contar sobre a Maledite que entrou na vida... Tá tudo certo aqui? Não, tenho que tirar isso aqui. Contar sobre a Maledite que entrou na vida da minha prima e até hoje minha prima sofre com tudo o que aconteceu. Pode ler à vontade, pois já troquei os nomes. Minha prima Renata tem 21 anos de idade e desde os 13 anos sofre de depressão por conta de traumas vividos em sua infância, em razão de sua aparência, pois Renata tem vitiligo em todo o seu corpo, especialmente no rosto e em suas mãos. Fato esse que contribuiu bastante para que ela se tornasse uma pessoa insegura. Renata sofre desde criança com a indiferença e o preconceito das pessoas, inclusive pessoas da família, aqueles parentes tóxicos, sabe? Enfim, Renata e eu sempre fomos muito próximas e ela sempre confiou em mim para tudo, inclusive para que eu mandasse esse relato. Meses atrás, Renata conheceu um rapaz, o Tiago. Tiago tinha 25 anos e era novo na vizinhança. Tinha se mudado há menos de 2 meses quando se conheceram. Ele se mostrava um bom rapaz, estudioso, muito trabalhador, e eles se aproximaram. E quando percebemos, já estavam namorando. Ele era aquele cara que fazia juras de amor o tempo todo, e Renata, muito apaixonada, se entregou a ele de corpo e alma. Finalmente, ela tinha achado uma boa pessoa e que não tinha vergonha dela, pois ela já tinha conhecido uns trastes por aí que tinham vergonha dela. Coisa que sempre me deixou indignada, pois aquilo a magoava profundamente. Com 1 mês de namoro, Renata foi convidada a conhecer a sua sogra e ela estava tão feliz que aquela felicidade era contagiante e ela me pediu para que eu a maquiasse e escolhesse um look bem bonito para aquele dia tão especial para ela, pois aquela era a primeira vez em que iria conhecer a mãe de um namorado oficialmente. E assim foi feito, fiz uma make linda nela e apenas realcei sua beleza, pois para mim ela é uma verdadeira princesa. Tiago levou Renata para conhecer a mãe dele, a Maledite. A Maledite olhou Renata da cabeça aos pés. E disse a seguinte frase: "Ele é tão bonitinha, pena que tem essas manchas. Isso é de nascença mesmo, né, querida? Tadinha." E fez uma cara de deboche. Com vontade de sentar a mão na cara, né? Mas a gente aguenta, nem engole. E fez uma cara de deboche e ao mesmo tempo uma cara de reprovação. Ao escutar isso, Tiago a repreendeu na mesma hora e Renata, com lágrimas nos olhos, não conseguiu dizer nada, apenas segurou o choro e pediu para ir embora. Quando chegou em casa, me contou o que houve e eu, escutando tudo aquilo, fiquei com o coração partido e ao mesmo tempo eu fiquei tão revoltada que vocês não têm ideia. O Tiago, no outro dia, pediu 1000 desculpas pela mãe e que, apesar de qualquer coisa, ele nunca ia deixar a Renata, mesmo sua mãe não aprovando o namoro. E então eles continuaram a namorar e a Maledite não se conformava de jeito nenhum, pois ela espalhava para toda a vizinhança que Renata era doente, leprosa. Ai, gente, que ignorância. Não é nem ignorância, é burrice para mim já, vai. E 1000 outras idiotices que não valem nem a pena serem ditas aqui. Realmente ela era uma pessoa muito baixa. Até pedia às moças para darem em cima do Tiago a fim de separar ele da Renata. E o inferno na vida da minha prima começava. Maledite fazia um inferno de todas as formas. Ela ligava, mandava mensagens ofensivas, difamava a Renata com palavras preconceituosas e de baixo calão. A mais hipócrita disso tudo era que ela se dizia religiosa. Ela se dizia uma evangélica exemplar.
Ela até chegou a dizer que se Tiago insistisse no namoro e Renata engravidasse, ela não ia querer saber do neto, pois poderia nascer manchado e feio como Renata, e que gente assim nascia assim por ser um castigo de Deus. Ai, coitado. E então eu comecei a criar um... Não, tipo assim, como pode, né? A pessoa ser tão... ter essa cabeça, gente do céu. É pra olhar pra uma pessoa que fala isso, dar risada mesmo na cara dela. Jura, tia? Jura que você acha isso? Tá bom, então. E então eu comecei a criar um repúdio daquela mulher, sabe? Sempre que eu a via aqui na vizinhança, eu tinha vontade de passar com o carro por cima dela. Pois como alguém pode ser tão podre assim? O mais louco na Maledite era que ela aparentava para os outros ser uma pessoa amável, simpática e era toda delicada com o resto da vizinhança. Vivia com a Bíblia debaixo do braço praticamente. É que tem muita gente que usa a religião como muleta. Usa assim só para sei lá, se enganar e achar que por conta daquilo ela é alguma coisa. Do mesmo jeito que eu falei, que como tem aquelas que, porque mexe com magia, com não sei o que, se acha poderosa, que pode fazer tudo, tem os também que acha que porque tá indo na igreja, nossa, é santo acima de todos, né? Na verdade, tá todo mundo ali no mesmo barco. Bom, mas com a Renata, então ela era, né, aquela doçura com as pessoas da vizinhança, mas com a Renata ela era o diabo. E após 5 meses de namoro, a Maledite estranhamente parou com as implicâncias e chamou Renata na sua casa, pois queria pedir perdão. A Renata, apesar de ficar desconfiada, foi e disse que a Maledite a recebeu com um forte abraço e pedia desculpas direto. Renata, como tem um coração muito bom, desculpou a Maledite e dizia que a Maledite talvez estivesse realmente arrependida. Mas sabe aquele ditado? Quando a esmola é demais, o santo desconfia? Pois bem, Renata, já aliviada, achando que todo o terror vivido com a Maledite tinha acabado, começou a sofrer de paralisia do sono, quase todas as noites. Ela via sombras negras em seu quarto e tinha pesadelos horríveis. Além disso, sua pele ardia muito, especialmente à noite. Crises de ansiedade eram constantes em sua rotina e eu logo desconfiei que era obra da Maledite. E a Renata dizia que devia ser só uma crise de pânico, algo assim. Mas em um sábado à noite tudo mudou. Eu e Renata fomos à pracinha com uma amiga e assim que sentamos no banco, uma senhora bem de idade se aproximou da Renata e disse: "Poxa, minha filha, me perdoe. Eu vi você aqui e pude notar que você não merece o que eu fui mandada a fazer." E então ela explicou que a Maledite tinha pedido para ela fazer um trabalho de magia para acabar com a vida da Renata. Olha, a própria a mulher que fez a magia, o que ia fazer a magia para ela, encontrou ela na praça. Ela explicou que a Maledite tinha pedido para ela fazer um trabalho de magia para acabar com a vida da Renata, até chegando ao ponto em que ela, não suportando mais o tormento, acabasse tirando a própria vida. E nós, escutando isso, ficamos sem reação, e a mulher disse onde morava e que poderia provar o que ela estava falando. E então nós fomos lá na casa dela, junto com ela, e ela nos mostrou uma foto da Renata. Foto essa tirada das redes sociais, que com várias velas pretas e um pacotinho também preto com fio de cabelo. E esse fio de cabelo era mesmo da Renata, e que a Maledite tirou da Renata no dia que ela foi lá se dizendo arrependida. E a Renata lembrou que no dia que foi lá, a Maledite foi no banheiro e penteou seus cabelos com uma escova que estava lá no banheiro, e aos poucos tudo fazia sentido. A senhora destruiu todo o trabalho que estava sendo feito e se ajoelhou nos pés da Renata. E a Renata a perdoou, apesar de estar muito triste e decepcionada. Renata ficou aos prantos e a senhora disse: "Minha filha, eu livrei você porque algo me tocou e me avisou que você não merecia.
E eu também lhe digo, o rapaz que você está não é para você, e não seria justo você sofrer gratuitamente por duas pessoas que não merecem o seu bom coração. O rapaz que você está, ele mente e trai você, e daqui uns dias você vai saber a verdade. E realmente, com 2 dias depois disso, a Renata chamou o Tiago para conversar sobre o que tinha descoberto, sobre o trabalho feito pela mãe dele. E o Tiago disse: Renata, quem está arrependido sou eu, por estar com você sem ser honesto e enganar você. Pois eu fiquei sim afim de você nos 2 primeiros meses, mas depois eu só continuei por pena, pois eu via que você gostava muito de mim. E após essa revelação, ela disse para ele ir embora. E após isso ela disse para ele ir embora e que ela não precisava da pena de ninguém, pois ela já estava cansada dos olhares piedosos das pessoas e que ela merecia pessoas que a amassem de verdade. Renata nunca gostou de se fazer de vítima com nada, muito menos com a sua aparência, e após esse episódio ela se tornou uma pessoa mais segura de si, mais empoderada, sabe? Foi como um divisor de águas na vida dela. Ela aprendeu a se valorizar mais ainda como pessoa e como mulher. E ela deixou um recadinho aqui para vocês, escrito por ela mesma. E aqui é o recado da Renata. Eu, Renata, sofri por anos com o vitiligo. Fui chamada de diversos nomes que me faziam ficar de alma ferida. Quantas vezes na escola eu brinquei sozinha, pois as pessoas tinham nojo de mim. Achavam que vitiligo era contagiosa e me excluíam de tudo. Na minha festa de 15 anos, fui chamada de dálmata por minhas colegas de classe. Já na vida adulta, me negaram várias oportunidades de emprego, pois em mundo de aparências, nunca me dariam chance de ser vendedora ou recepcionista de algum local. Trabalhei anos em telemarketing e na hora do intervalo eu também me via sozinha, pois as pessoas achavam que se comessem perto de mim poderiam, pegar a minha doença se acidentalmente usassem os meus talheres. Tudo isso fez meu coração se despedaçar e o único que juntou esses pedacinhos foi Deus e seu imenso amor comigo. Hoje até brinco que Deus tinha uma canetinha na hora de me fazer e a canetinha acabou a tinta e eu fiquei assim cheia de manchinhas. Mas essas manchinhas que tenho em meu corpo e rosto não me fazem uma pessoa pior ou menos que ninguém, pois o meu grande Deus me ama grandemente e me abraça do jeitinho que eu sou. Vamos aceitar a diferença das pessoas e quem sabe um dia o nosso mundo seja mais cheio de amor e gratidão. Um beijo a todos e amo você, Ana. Um beijo para você, muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. E como ver que tem gente ignorante, gente do céu, ai meu Deus. Nossa, eu conheço, tem vários modelos, tem modelos, mulheres e homens, com vitiligo, gente... Né, nem dá pra... Mas pior que tem, né? A gente fala, parece que é inconcebível alguém tratar outra pessoa por conta da aparência, não só, que nem no caso dela é o vitiligo, mas de outras pessoas é qualquer outra coisa, sabe? Se a pessoa é assim, é assado, é não sei o quê. Mas quem tem essa necessidade de apontar pro outro e enfatizar alguma particularidade física, principalmente, da outra pessoa, é porque quem aponta o dedo não tá bem consigo mesmo. Ela tem que tentar fazer com que o outro se sinta mal para ela se sentir bem. Então é porque essa pessoa tem coisa não trabalhada dentro dela, né? Então, quando uma pessoa te apontar o dedo e falar alguma coisa de ruim para você, imediatamente já pense: essa pessoa é infeliz e tá tentando me fazer infeliz assim. Muitas vezes é criança mesmo e às vezes não é nem maldade, mas infelicidade que essa pessoa tem na vida. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.